Olá, turminha, tudo bom? Então, a gente vai aprender hoje sobre classes e ordens. Abram o livro na página 20 e tia vai falar um pouco com vocês sobre luz natural. Alternativa A. De onde a luz natural parte? Como ela percorre o caminho dela? O que acontece quando ela é barrada nesse caminho? Bom, a luz natural, ela parte do Sol, percorre seu caminho em linha reta e forma-se uma sobra quando ela é barrada. Ou seja, a luz natural é proveniente da estrela Sol, que ilumina todo o planeta durante o dia, certo? Alternativa B. A velocidade da luz no vácuo mede aproximadamente 299.792 quilômetros por segundo. O que significa isso? Isso significa que a velocidade da luz mede uma velocidade muito grande, gigantesca, uma velocidade que a gente não consegue alcançar por nenhum outro mecanismo natural, certo? Então, segunda questão. Para entender melhor o significado de um número e facilitar a leitura dele, nós os separamos em ordens e classes. Você já viu que cada algarismo corresponde a uma ordem? Ajude a indicar o valor posicional de cada ordem no número que aparece na atividade 1. Para isso, vocês vão ter que completar, certo? Então, aqui, ó. Você já sabe também que as ordens são numeradas da direita para a esquerda. Nós temos aqui o número 299.792, que representam os quilômetros por segundo da velocidade da luz. A gente pode perceber que o número é sempre ordenado da direita para a esquerda. Sempre começa daqui para aqui. Então, ele vai aumentando de valor posicional, certo? Isso é muito importante. O número 2 é o número de menor valor posicional. Então, ele está na primeira posição ou primeira ordem. O 9 está na segunda posição ou segunda ordem. O 7, terceira posição ou terceira ordem. O 9, quarta posição ou quarta ordem. Quinta posição ou quinta ordem. E o 2, sexta posição ou sexta ordem. Então, vocês podem observar. Aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar. Dezena de milhar. Centena de milhar. A gente pode observar aqui nesse quadro, que está logo abaixo. Classe das unidades simples e classe das unidades de milhar. Certo? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, eu quero agora que vocês completem esse quadro de acordo com um exemplo, certo? Então, o número 2, primeira posição ou primeira ordem, 2 unidades. O número 9, segunda posição ou segunda ordem, 9 dezenas, 90 unidades, certo? E assim sucessivamente, completando todos esses espaços em branco. Terceira questão.
veja a decomposição do número 299.792 e complete. 2 centenas de milhar, mais 9 dezenas de milhar, mais 9 unidades de milhar, mais 7 centenas, mais 9 dezenas, mais 2 unidades. Então, a gente vai transformar aqui em algarismo, como mostra no modelo, certo? E o que são as classes em um número? Começando da direita, cada grupo de até 3 ordens forma uma classe. Então, qualquer número, certo? Da direita para a esquerda, de cada 3 números vai se transformar em uma classe, certo? Então, aqui está a classe das unidades simples e aqui está a classe das unidades de milhares, ok? Como mostra no quadro valor posicional, certo? Primeira classe, ou classe das unidades simples, certo? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, que é o número 792, certo? Segunda classe, ou classe dos milhares. Quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Logo, 299.000. Ok? Observe agora como a separação em classe facilita a leitura do número. Certo? Então, da direita para a esquerda, contando de 3 em 3. 299.792, ok? Quarta questão. Leia as informações, faça a decomposição do número destacado em cada item. Indique as classes e escreva como é a leitura dele, certo? Na alternativa A, vocês vão ver esse número daqui em destaque, certo? Fazer a decomposição, depois indicar a classe de cada um deles e escrever como se lê. A mesma coisa vocês vão fazer na alternativa B. Observar essa numeração em destaque, certo? Fazer a decomposição, indicar a classe e fazer a leitura. Quinta questão. No preenchimento de cheques, devemos escrever a quantia de 2 modos, com algarismo e por extenso. Faça como nos cheques e escreva o modo que falta. Então, aqui a gente pode observar, certo? O cheque preenchido. Aqui está em algarismo e por extenso, certo? R$ 7.050, certo? Algarismo e por extenso. A mesma coisa a gente vai fazer na alternativa A. Aqui está em algarismo, a gente vai escrever por extenso, certo? B. Está por extenso, vai escrever em algarismo. C. Está em algarismo, vai escrever por extenso. D. Está por extenso, vai escrever ele em algarismo. Letra E. Está em algarismo, a gente vai escrever ele por extenso. E na letra F, está por extenso, a gente vai escrever em algarismo, certo? Sexta questão. Observe partes da reta numerada e escreva os números naturais indicados pelas setas. Letra A. Nós temos aqui 100.000, logo nós temos 160.000. Então, a gente quer saber qual é o número, certo? Que está nessa posição, certo?
partindo de 100 mil, certo? Chegando a 160 mil. Qual é o número que está faltando nessas duas posições? Certo? De quantos em quantos números ele teve que pular para formar os 160 mil? Lembre-se que ele só está pedindo esse número, certo? Letra B. 700 mil, certo? Partindo de 700 mil, qual é o número que eu tenho que colocar aqui, certo? Para logo vir os meus 800 mil. Ok? Então, de quantos e quantos números ele teve que pular para colocar o meu 800 mil? Certo? Então, faça essa questão. 7ª questão. O censo de 2010 constatou que as duas cidades destas fotos eram as capitais menos populosas do Brasil. Faça a composição dos números, registre as duas populações e assinale com um X o quadrinho da menor, ou seja, de menor número de habitantes, certo? Nessa imagem, a gente vai ver a vista aérea de Boa Vista, em Roraima, foto tirada no ano de 2014. Nessa imagem, a gente vê a vista aérea de Palmas, no Tocantins, foto tirada em 2017. E logo a gente pode observar, certo? A decomposição do número de habitantes. Então, para a gente descobrir o número de habitantes, certo? De Roraima, a gente vai ter que fazer a composição desse número. A mesma coisa, a gente vai ter que fazer a composição de Palmas, certo? E colocar aqui nesse espaço. Depois a gente vai marcar, certo? Qual é a cidade, certo? Que é menos populosa, certo? Como pede a 7ª questão. A gente vai fazer a composição, registrar, certo? A composição e depois marcar, certo? O quadrinho da menor, ou seja, de menor número de habitantes, certo? Se for Boa Vista, a gente vai e marca. Não, tia, Palmas é que tem menor número de habitantes. Então, a gente vem aqui e marca. A gente só pode marcar um, certo? Que tenha menor números de habitantes, certo?